A Rádio Universidade de Marão teve como grande impulsionador o estudante de Engenharia Zootécnica Paulo Cristina, que começou a fazer algumas experiências emitindo apenas para um raio de 100 ou 200 metros no bairro de Almudena, onde vivia. Pouco tempo depois, o presidente da Associação de Estudantes, Ruben Fonseca, apoiava a iniciativa, colocando instalações e verba à disposição da rádio para a aquisição dos equipamentos indispensáveis às emissões. O lançamento oficial da rádio foi realizado no dia 5 de maio de 1986, em instalações situadas no ex-DRM, numa cave pequena e úmida, junto à sede da associação. O inevitável Paulo Cristina concretizou o sonho. Ora então, muito boa tarde. Passam 4 minutos das 19 horas e esta é a emissão inaugural da Rádio Universidade de Marão. Vamos estar aqui de segunda a sexta-feira, das 19 à 1 da madrugada. Os responsáveis pela rádio preocuparam-se desde sempre em ter uma grelha de programação diversificada com programas de índole musical dos mais variados estilos, desde o jazz ao hard rock, passando, claro, pela new wave, pop e rock. A Rádio Universidade era feita com uma imensa paixão, era tudo malta nova que gostava de pôr em prática o seu ideal de realização de rádio e íamos buscar a música que se podia ouvir na altura e beber noutras rádios e noutras fontes e colocarmos aqui na nossa rádio a qualidade musical que eu acho que foi o que sempre imperou na Rádio Universidade, ou seja, não conseguia ser muito banal e corriqueira, mas ter uma música que podia agradar a grandes massas, como cada vez mais a frequência da Rádio Universidade foi aumentando também, mas sobretudo boa qualidade musical. E aí destacava-se realmente alguns programas que foram realizados e que levou a que a Rádio Universidade de Marão, juntando as célebres madrugadas, conseguiam ter uma diversificação de programas muito grande. Um dos primeiros radialistas revive as precárias condições existentes que eram superadas pela enorme paixão de fazer rádio. Era caricato. Nós fazemos uma emissão em cima de umas mesas, carteiras da sala, que tudo muito improvisado, os fios todos soltos, com umas cassetes, a fazer publicidade eram cassetes, 15 segundos e 30 segundos. E eu lembro que na altura tinha um programa que era o máximo traga ao mínimo, que era um programa de música rock na altura, em Vila Real a música era um bocado pesada para o meu gosto. E tive o programa durante 2 anos. Comecei na altura com o falecido Jorge Moraes e com o outro rapaz que era o Jorge da Aveiro. E depois o Jorge Moraes passou a fazer um programa só de jazz, que ainda teve bastantes anos com esse programa. E eu, ao fim do 2º ano, depois parei porque também era preciso muita dedicação. Não se podia ir aos fins de semana à casa, porque tinha que se fazer em contínuo, não havia gravação de programas, os programas eram indiretos, e, portanto era muito mais trabalhoso que é hoje em dia. Paulo Cristina, para além de tudo o resto, deu também a voz aos primeiros jingles da rádio, que eram produzidos pelo próprio, de uma forma rudimentar, mas com grande imaginação. Você é normal? Sou. Não é? Não sou. É. Sou. Não é? Não sou. É. Sou. Não fique na dúvida. Você é normal? Pois está diariamente com o FM Estéreo da Rádio Universidade de Marão. Os 2 programas que mais marcaram foi o Farmácia Rock, que era um programa com música, digamos, mais alternativa e que procurava trazer um pouco daquela música não só dos anos 60, 70, mas sobretudo os 80, o new wave, o punk e o pop que se surgiu a partir daí. É como verão. Eu curto praia. Nas férias eu gosto de viajar, tomar um sol. Quero sol. Nas férias eu gosto de namorar. De bumbum pra trás. Nas férias de verão, continue com a gente. É isso, continuo com o FM Estéreo da Rádio Universidade de Marão, a estação do verão.
Em pouco mais de 2 anos, a Rádio Universidade de Marão passou de 6 horas de emissão por dia, de segunda à sexta-feira, para uma programação de 18 horas diárias, incluindo fins de semana. Em 1989, o Governo abre concurso público para a atribuição de alvarás locais. A Rádio Universidade de Marão concorre e ganha uma frequência. Passa assim a emitir legalmente a partir de 1 de dezembro de 1989, 24 horas por dia, nas instalações situadas na Quinta do Espadanal. Uma das caras mais conhecidas, ligada desde sempre à informação, recorda como chegou à rádio. Numa altura em que a Rádio Universidade estava a precisar de uma voz feminina que desse voz às notícias e não só, e eu estava já com um contrato firmado com a Rádio Voz de Marão. O diretor na altura, o António Martinho, ligou e disse se eu queria imediatamente vir para cá, e eu achei que o projeto era ótimo. Rescindi com a Rádio Voz de Marão e assinei contrato com a Rádio Universidade e aqui estou, desde 1990. Os programas da Associação Académica foram desde sempre um trampolim importante para muitas pessoas que depois se lançaram em projetos individuais. Fui chamado por um amigo, o Paulo Simão, eu não percebia nada de rádio, mas gostava de música, estava naquela fase de entrar para a universidade, e ele chamou-me, 89, 90, foi nessa altura, para fazer Ondas Académicas. Era um programa essencialmente virado para os estudantes, onde falava das atividades académicas, no fundo para informar os alunos da UTAD, de eventos que poderiam acontecer, de eventos não só culturais, como também académicos, todo tipo de eventos. E fizemos os dois, onde punhamos música durante 2 horas e falávamos e fazíamos um intercâmbio com as pessoas que telefonavam. Era um programa interativo. Foi o que me fascinou, foi a interatividade da rádio. Nestes 20 anos de legalização, a rádio evoluiu muito, principalmente devido ao uso das novas tecnologias. Primeiro nós tínhamos a publicidade, era posta manualmente e cada spot de publicidade era uma cassete. Portanto, isso foi tudo evoluindo, a informática veio facilitar muito o nosso trabalho, se bem que muitos de nós dizem que veio também tirar aquele bichinho, aquele gosto de estarmos a selecionar para a escuta da música, enfim, mas o evoluir da tecnologia veio, de certa forma, ajudar em muito a rádio. Há quem diga que as novas tecnologias vêm também, se calhar, pôr um fim à forma de se fazer rádio, mas eu acho que não, é mais mais uma componente que pode vir a fortalecer ainda mais aquilo que é a rádio. Quando eu fui para a Quinta do Espadanal, era uma rádio cheia de botões. Para quem não sabe nada de rádio, era tudo analógico e botões para aqui, para subir a rampa para o telefone, outra para prender a lenha, outra para levantar o CD, outra para o mini-disc. Ainda não havia mini-disc, acho que eu na altura. Era para o vinil, era para a cassete. Trabalhei com cassete ainda, com jingles com cassete. E não foi assim há tantos anos. E houve uma evolução que eu acompanhei também. Depois houve projetos que a Rádio Universidade aproveitou e muito bem, europeus, e melhorou a rádio, na pessoa do Luís Mendonça, a quem se deve muito o melhoramento da rádio. Passou a era digital, onde apareceu um computador com um programa que era o Digital REM, penso eu que na altura, onde já era muito mais simples de trabalhar. Passei por essa fase e depois então já vieram as mesas digitais, que era o computador, depois vieram as mesas digitais, aí já fazem tudo, é uma maravilha fazer rádio, mas digo-te sinceramente, era muito bom. Depois ainda fiz programas à noite, que era o raving, onde, com saudades que eu tinha do vinil, com 2 pratos, um de cada lado, eu fazia misturas e aí fazia reviver um revival do que era a rádio quando eu entrei. Bons momentos. Um dos colaboradores mais antigos recorda como entrou para a rádio. Se não estou em erro, era o ano letivo de 93, 94. Na altura, com o convite do professor Torres Pereira, que eu tinha feito uma entrevista e ele lançou-me o desafio para avançar aqui com um projeto para a Rádio Universidade. Portanto, e colocou-nos em contacto, a mim e a ti, e na altura surgiram 2 projetos. Um, que era o Feitiço da Lua, que ainda continua no ar, ao fim destes anos todos. O outro projeto era o Aula Magna que tinha apoio da reitoria da Universidade. O seu principal objetivo na época era trazer
a universidade, portanto, próxima da rádio, chamamos assim, fazer-lhe uma aproximação. E acho que funcionou. Me deu a conhecer muita coisa, muitos dos projetos que eram feitos aqui na nossa academia, e foi curioso ver que depois uma série de estudantes começaram também a querer desenvolver os seus projetos radiofónicos. Portanto, acho que até foi uma boa aposta. Entretanto, depois o tempo foi passando, a disponibilidade também foi diminuindo e acabei por ficar com o Feitiço da Lua apenas. Portanto, daí o que ainda se mantém no ar neste momento.